Voltamos e agora nós vamos falar sobre planejamento da prestação do serviço público de saneamento básico. Mas antes de começar a leitura, o que é planejar? Planejar é você definir metas, objetivos, definir qual é o caminho que você vai seguir até chegar na sua meta, no seu objetivo, é você traçar um projeto, ver o que você precisa fazer para alcançar tal coisa. Isso que é planejar. Você sempre pensa, eu quero passar no concurso público. Quero trabalhar no Ministério Público do Rio de Janeiro. O que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo, para chegar lá dentro do órgão? Eu preciso sentar, separar as matérias, separar as horas de estudo, separar quanto tempo eu vou gastar lendo PDF, quanto tempo eu vou gastar assistindo videoaula, quanto tempo eu vou gastar fazendo revisão, quanto tempo eu vou gastar fazendo exercício, quanto tempo eu vou gastar lendo as legislações. E aí você vai traçando os seus objetivos. Aí você vai colocar também assim: mas aí vai ter um dia que eu vou descansar. Vai ter um dia que alguém vai me chamar para sair, eu vou ter que dizer não. Vai acontecer um imprevisto, eu tenho que estar preparada para esse imprevisto que me impeça de estudar. Você vai traçar o seu projeto, seu caminho até chegar no cargo público, na aprovação, que é o que nós queremos. Então, tudo que fala de planejamento a União falou assim, eu tenho que pensar, planejar como é que vai ser esse serviço de saneamento básico. E por isso que nós vamos falar agora sobre planejamento. O que está dizendo a legislação sobre o planejamento do saneamento básico no Brasil inteiro? Vamos lá. Artigo 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo, então, a prestação de serviço básico, ela pode ser específico para cada serviço, dependendo do serviço de saneamento básico. Lembra que tem serviço de esgotamento sanitário, tem serviços de saneamento básico de abastecimento de água, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos. Lembra que tem esses vários serviços? Pode ter um plano para cada um desses serviços, mas deve ter no mínimo, este plano deve ter no mínimo um diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das deficiências detectadas. Deve ter também os objetivos e as metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais. Deve ter programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento. Ações para emergências e contingências e mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. Então, veja aqui que nesse plano, que mesmo que ele seja específico para cada serviço de abastecimento de água, esgoto, manejo de resíduos sólidos, independente disso, este plano tem que ter o quê? Tem que dizer qual vai ser o diagnóstico do impacto das condições de vida. E para que ele possa fazer esse estudo de impacto, ele vai utilizar indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. Além disso, ele vai apontar, ele vai dizer quais são o que está causando as deficiências de tudo que for detectado nesse estudo, nesse diagnóstico que for feito. Então, esse plano tem que ter o diagnóstico dessas situações
das deficiências. E eles vão utilizar os indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. Tem que ter também objetivo e meta. Lembra que nós estamos falando de planejamento. Estamos planejando, estamos pensando a longo prazo. Então, eu tenho que dizer qual é o meu objetivo, tanto de curto, médio e longo prazo, para a universalização. A universalização é o quê? É o serviço de saneamento básico chegar para todos da população. É atingir a todos. Então, eu tenho que dizer qual é a minha meta de curto e médio prazo para que isso aconteça. Tenho que dizer também quais são os programas, projetos e as ações para atingir os objetivos e as metas. O que eu vou fazer para atingir as metas? E tudo isso tem que estar compatível com o plano plurianual. Tenho que dizer quais serão as minhas ações em casos de emergência e contingência. E eu tenho que dizer qual vai ser os mecanismos e os procedimentos para avaliar a eficiência desses programas. Porque se eu estou pensando em um programa, um projeto ou até uma ação, eu tenho que ter um mecanismo, um jeito de avaliar se isso realmente está sendo eficiente, eficaz, se está dando certo, se precisa melhorar, se precisa mudar e tal. Então, aqui nós vamos ver agora os parágrafos desse artigo 19 que nós acabamos de ver. Então, eu coloquei alguns espaçados porque são os que eu já vi em questão de prova. Então, parágrafo 3º. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com as bacias hidrográficas em que estiverem inseridas. Veja que nesse slide eu te dei uma ajudona super legal, porque eu destaquei as palavras importantes, as palavras que quando isso aqui cai em prova, é aqui que ele vai te pegar, ó, nessa palavrinha aqui. Ele vai dizer que não precisa ser compatível, ele vai sempre trocar o sentido. Então, essas palavrinhas aqui, vocês fiquem atentos, essas aqui que estão em laranja, que são as palavrinhas-chave que o examinador vai mexer com elas, vai brincar para poder te enganar na prova e fazer você errar. Então, você está com a lei na mão ou está no computador e consegue marcar, então já marca ela, já dá um risquinho nela, essas palavrinhas que são importantes. Então, vamos continuar. Parágrafo 4º. Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente em prazo não superior, não pode ser superior a 4 anos. Já vi questão falando que são 10 anos, que são 20 anos. Eles mudam essa data aqui. Na verdade, como é alternativa, né? Nossa banca, ela faz questões com 5 alternativas. Ela vai te dar a alternativa de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Ela vai te dar várias datas, vários prazos, e você tem que lembrar que a revisão dos planos é de forma periódica e não pode ser superior, ou seja, não pode ultrapassar 4 anos. Próximo, será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos em que a fundamentem, inclusive com a realização de audiências e consultas públicas. Ou seja, haverá a divulgação da proposta do plano e do estudo que fundamentou este plano. Lembra que o plano ele tem que ter aquele diagnóstico de como que vai ser o impacto nas condições de vida, lembra? Então, é um estudo feito, e esse estudo feito para que o plano seja elaborado, ele vai ser divulgado sim. E também deve ter a realização de audiências e consultas públicas. 6º, a delegação de serviços de saneamento básico não dispensa, outra palavrinha, não dispensa o cumprimento
pelo prestador do respectivo plano em vigor à época da delegação. Só essa palavrinha aqui, não dispensa. E a banca vai tirar esse não daqui, vai dizer que dispensa. Simples assim. E parágrafo 8º, exceto quando regional, ou seja, se não for regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente, aqui também você pode grifar, deve englobar integralmente o território do ente da federação a que elaborou. Exceto, menos, exceção. A exceção é quando for plano regional. Se for plano regional, não vai integrar todo o território. Agora, se não for regional, aí sim vai englobar integralmente o território do ente da federação a que elaborou. Então, desses parágrafos, você tem que prestar bastante atenção nessas palavrinhas aqui. Ó. Deve ser compatível, 4 anos, ampla divulgação, não dispensa e o exceto. Tirando o regional, o plano ele deve englobar integralmente. Aí eu trouxe aqui, ó, incumbe a entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviço público. Ou seja, aquela entidade responsável por regular e fiscalizar, ela vai garantir, ela vai verificar se realmente estão cumprindo os planos de saneamento básico pelo prestador. Se o prestador ele está cumprindo o plano de saneamento básico. É uma responsabilidade do ente responsável pela regulação e fiscalização. Sobre regulação. A regulação é basicamente assim. Empresas, pessoas públicas ou pessoas de direito privado, seja pessoa jurídica de direito público ou privado, elas prestam serviço à população. Independente se é serviço de saúde, serviço de saneamento básico, de transporte e outros mais. O Estado, ele tem o direito, ele tem que regular essas atividades. Ou seja, ele deve verificar se realmente essas pessoas, essas empresas, elas estão prestando o serviço de forma adequada. Se não estão prejudicando nenhum cidadão, se não está favorecendo um e prejudicando o outro, e principalmente garantir a concorrência. Ou seja, tem muita regulação no Brasil que regula principalmente preços, valores, para que uma empresa não saia lucrando pelo que a sociedade paga. Deu serviços que são pagos para ela. Aí a pessoa vai dizer assim, aquela empresa está lucrando porque ela cobra um valor exorbitante. E tem outra empresa que cobra um valor acessível, mas está falando porque a outra está ganhando. Então, a regulação ela vai fiscalizar se as prestações de serviço estão sendo de forma adequada, vai garantir essa concorrência, ou seja, que várias empresas atuam em mesmo ramo, mas sem um ser favorecido pelo outro. Sim, eu ser favorecida pelo meu serviço, cobrando mais, eu tô nem aí para os outros e as outras empresas falirem porque eu sou a boazuda, entendeu? Então, o Estado vai sempre regular tanto a prestação de serviço de saneamento básico, de transporte, educação, saúde, tudo que é direito do ser humano, que está na Constituição Federal, que é um direito social, o Estado, seja a União, seja o Estado, seja o município, ele está de olho se aquilo está sendo feito de forma adequada. Então, na regulação do serviço de saneamento básico, também temos essa regulação, também temos esse olhar, essa fiscalização do poder público, para ver se realmente aquilo está sendo feito direito, porque como se eu fosse responsável e eu vou prestar da melhor forma possível, só que eu não dou conta de fazer isso, então eu delego para outra pessoa, né? E nós vimos, existem empresas, autarquias, sociedade de economia mista que prestam serviço de saneamento básico. Então, eu, titular desse serviço, tenho que ver se aquela pessoa jurídica ela está fazendo da forma correta, se está realmente
obedecendo todos os princípios, todas as diretrizes, tudo que está na lei, se está fazendo corretamente, ou se está só se garantindo, ou está só se aproveitando da sociedade. Então, nós vamos ver agora os princípios e os objetivos dessa regulação. Qual é o princípio, qual é o fundamento dessa regulação e quais são os objetivos, para que existe essa regulação. Então, vamos lá, os princípios. Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária, financeira da entidade reguladora. Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Esses são os princípios da regulação. Agora vamos aos objetivos. Para que serve a regulação? Serve para estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários. Pronto, aqui eu já matei para você para que serve a regulação. Adequada prestação e satisfação dos usuários. Para que mais serve a regulação? Garantir o cumprimento das condições e as metas estabelecidas. Vou garantir que aquilo que o plano definiu, as metas estabelecidas pelo plano vão ser cumpridas. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrados do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência. Olha aí, ó, garantir a concorrência dos serviços. Definir as tarifas que assegurem tanto equilíbrio econômico, e financeiro dos contratos, como a morticidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. Ou seja, veja que a regulação, ela pensa tanto no cidadão, no usuário, quanto nas próprias empresas que estão fazendo aquele serviço. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico. Veja que aqui, ó, satisfação do usuário, garantir o cumprimento das metas, prevenir e reprimir abuso econômico, garantir a concorrência, definir tarifas para que assegurem que sejam garantidas o equilíbrio econômico através de amortização tarifária e tudo mais. Então, veja que tanto o usuário quanto as empresas, as concorrências, elas têm um olhar de carinho da regulação. Não é à toa, né? Só para me policiar, para me multar, me ficar no meu pé, não é só para isso, não. É para tanto garantir a satisfação do usuário quanto a concorrência, porque o Estado tem o direito, o Estado tem que fazer tudo. Tem que cuidar da alimentação saudável, da saúde, da segurança, saneamento básico, moradia e sei lá mais o quê. E aí ele não dá conta. Aí ele faz o quê? Ele vai transferindo as responsabilidades para as pessoas jurídicas. Só que ele fala assim, não, calma lá, né? Eu deixo uma empresa, por exemplo, telecomunicação. Existem várias empresas dentro da área de telecomunicação. Existe uma autarquia responsável pela regulação e fiscalização desse serviço. Porque para que a empresa X não seja favorecida em relação à empresa Y. Por exemplo, eu tenho a empresa XY que presta serviço de telecomunicação. Então, existe o Estado em forma de autarquia que vai ver se essa empresa XY está realmente cumprindo com as metas, com as diretrizes, se está sendo satisfeito, se o cidadão, o usuário está satisfeito com aquele serviço. E quando tem algum problema em qualquer uma dessas empresas de prestação de serviço, vai lá e vai no saque, né? Reclama, ó, tal empresa me prejudicou assim, tal. Vai no PROCON, não sei o quê. Tem vários canais de reclamação. Então, a regulação cuida tanto da satisfação do usuário, quanto reprimir o abuso econômico, garantir o equilíbrio econômico e defender a concorrência. Dando continuidade,
A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e social de prestação dos serviços, que abrangerão pelo menos os seguintes aspectos. Veja que tudo que nós estamos vendo em relação a contrato, a plano, esse aqui fala de quê? Dimensões técnicas, tudo isso ele fala pelo menos. Tipo assim, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode colocar o que vocês quiserem nesse contrato, pode colocar o que quiser nesse plano, mas eu quero que pelo menos tenham esses requisitos. Pelo menos tem que ter isso. Se não tiver isso daqui, já não tá valendo. Então, pelo menos, preste atenção nessas palavrinhas, que essas palavrinhas são importantes. Pelo menos. A banca pode colocar apenas, colocar assim, a entidade reguladora editará normas que abrangerão apenas os seguintes aspectos. Então, ela está limitando apenas esses aqui, esses 5. Mas a legislação diz que são pelo menos esses 5. Tem que ter esses 5 e podem ter outros mais. Então, vamos ver quais são os aspectos que devem ter nessas normas. Devem ter padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços, requisitos operacionais e de manutenção do sistema, as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos, regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajustes e revisão, medição, faturamento e cobrança de serviço. Então, esses aqui são o básico. Como se fosse assim, é a base. Precisa ter isso. Esses são os pontos que não podem faltar nas normas editadas pelo ente regulador. O que mais que não pode faltar? Veja que aqui nós começamos, artigo 23, e aqui deu a continuidade. Permaneceu o início do artigo para você não ficar perdido. Então, esse aqui é a continuação. Vimos os 5 primeiros, vamos ver os próximos 6. Então, essas normas devem ter também monitoramento dos custos, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados, planos de cotas e mecanismos de informação, auditoria e certificação, subsídio tarifário e não tarifário, padrões de atendimento ao público e os mecanismos de participação e informação, e as medidas de contingências e de emergência, inclusive de racionamento, ou seja, podem ser feitos racionamentos nos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo 1º. A regulação dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado. Eu vou continuar até terminar esse artigo. Parágrafo 3º. As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelo prestador de serviço. Então, vamos ver aqui. Nós vimos os 11 itens que não podem faltar nas normas e vimos também que a regulação pode ser delegada pelos titulares a qualquer ente dentro daquele estado. Então, a União pode delegar para qualquer ente pertencente, por exemplo, ao estado do Rio de Janeiro. Qualquer ente que exista dentro do Rio de Janeiro que seja responsável pelo serviço de saneamento básico, a União pode delegar esse serviço para ele. E aqui, falando do artigo 3º, está falando basicamente assim: eu não estou satisfeita com o serviço de saneamento básico do meu estado, fui lá e reclamei na entidade
responsável. Por exemplo, aqui em Brasília, a DASA. Eu fui lá na DASA e reclamei sobre o Serviço de Saneamento Básico de Brasília. E essa minha reclamação não foi atendida. Não recebi resposta, o ente não me respondeu, tipo, deixou em branco. Aí tá dizendo que o quê? A entidade fiscalizadora pode receber essas denúncias, essas reclamações, caso eu não tenha sido atendido suficientemente. Vamos dar continuidade para encerrarmos logo sobre regulação. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação. Artigo 25. Os prestadores de serviço público deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. Então, em caso de gestão associada ou a prestação regionalizada, lembra que a prestação regionalizada é um prestador atendendo a mais de um município. O titular pode, é uma opção, adotar os mesmos critérios econômicos sociais. Então, o mesmo critério que está sendo adotado aqui na prestação regionalizada ou na gestão associada, o titular pode adotar o mesmo critério. E o prestador de serviço público de saneamento básico deverá, isso aqui é uma obrigação, é um dever, ele deve fornecer à entidade reguladora todos os dados e as informações necessárias para o desempenho de suas atividades. É uma obrigação, ele deve fornecer, ele deve enviar todos os dados e todas as informações para a entidade reguladora. Não é assim, se eu quiser eu mando, se eu não quiser eu não mando. Hoje eu estou de bom humor, eu vou mandar. Mês que vem, não estou de bom humor hoje não. Estou irritado, briguei com a mulher, briguei com o marido, não vou mandar. Não tem essa opção não. Ele deve mandar. Outra coisa, deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes e que se refiram à regulação e fiscalização do serviço, bem como os direitos e os deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independente da existência do interesse direto. Ou seja, quer dizer que qualquer pessoa tem que ter acesso ao relatório, ao estudo, decisão e os instrumentos que se referem à regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico. Então, esse aqui de deve ser assegurado é uma garantia. Você tem essa garantia, assim, eu quero saber, eu quero ver o relatório e o estudo lá da empresa lá do Rio de Janeiro, que cuida do saneamento básico. Eu quero ver os relatórios e estudos deles sobre o serviço de regulação do saneamento básico aqui no estado. Você tem esse direito. Se não te der, você fala, lá na legislação federal está dizendo que deve ser assegurada publicidade. Ou seja, eu tenho que ter direito, eu posso ter direito ao acesso a esse serviço. Além disso, tem que ser assegurado também quais são os seus direitos e os deveres dos usuários. Não é porque você é usuário que você só tem direito, você também tem dever. Exclui-se do disposto no caput deste artigo, ou seja, exclui-se, não está contido nessa publicidade toda aqui que ele está falando, de relatório, estudo, direitos e deveres, não está incluso nesses itens aqui documentos que são considerados sigilosos em razão de interesse público relevante mediante prévia e motivada decisão. Então, os documentos que são sigilosos, que contêm informações sigilosas, que não podem ser expostas ao público, aí esses documentos não vão ter
esse direito, essa garantia de publicidade. Somente nesse caso. Somente em caso de documento sigiloso. Parágrafo 2º. A publicidade a que se refere o artigo 26. O artigo 26. Deverá se efetivar preferencialmente por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores. Ou seja, ele quer dizer que essa publicidade deve ser preferencialmente feita na internet. Ou seja, lá no site da empresa, da autarquia, da fundação pública, do prestador de serviço público. Então, essas informações devem estar preferencialmente na internet, no site da empresa, da autarquia, seja lá o que for, do prestador do serviço público naquele estado, naquela região, tudo mais. Para encerrar a nossa etapa de regulação, artigo 27. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais, o amplo acesso à informação sobre os serviços prestados e o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos. Veja que aqui, essa legislação especificamente, ela não vai dizer quais são as penalidades, por exemplo, não vai dizer quais são os direitos e deveres. Isso porque a legislação vai dizer que está na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. Então, vai ser criado, já foi criado, leis e regulamentos que vão falar sobre o acesso à informação e o prévio conhecimento dos direitos, deveres e das penalidades que estão sujeitos. Quem está sujeito a essa penalidade? O usuário. Isso aqui é só sobre o usuário. O acesso à informação que o usuário tem, o direito do usuário, os deveres do usuário e as penalidades que os usuários estão sujeitos. Como assim penalidade? Por exemplo, você não paga a conta de água e esgoto, vai lá e é cortado o serviço de água e esgoto para você. É uma penalidade, né? Não deixa de ser. Então, a lei vai dizer que é assegurado ao usuário o acesso à informação e o conhecimento dos seus direitos e deveres e penalidades, mas isso vai estar em normas legais, regulamentares ou contratuais. Vamos fazer uma pausa rapidinho para você dar uma descansada, dar uma espreguiçada, tomar um copo d'água, um cafezinho, e daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade ao nosso estudo.